Bom dia a todos. Registro a presença dos conselheiros, conselheira Lourdes Lima, conselheiro Cipriano Sabino, conselheiro Luiz Cunha, conselheiro Odilon Teixeira, conselheiro Fernando Ribeiro, conselheira Daniela Barbalho, a quem todos cumprimento com muito bom dia. Saúdo a Procuradora de Contas, doutora Silane Vendramin, hoje presente na nossa sessão, assim como os nossos substitutos, doutora Milene Cunha, doutor Daniel Mello, doutor Edivaldo Souza. Cumprimento os servidores presentes neste plenário e aqueles que diretamente nos ajudam nesta sessão, doutor Tufi, doutor Jorge, doutora Bárbara, doutor José Maria, doutora Elaine, doutor Tiago, doutor Luiz Paulo. Bom dia. Aviso aos senhores conselheiros que, devido a problemas com a internet externa, não diz respeito ao nosso tribunal, a nossa sessão não será transmitida ao vivo hoje, está apenas sendo gravada e assim que possível será disponibilizada na internet. Avisando justamente, especialmente a doutora Lourdes e o doutor Cipriano, que sempre saúdam os nossos internautas. Seu marido hoje não avise logo. Ok. Então, a quórum, nosso plenário está completo. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão, submetendo à deliberação a ata da sessão ordinária do dia 14 de novembro, com o impedimento da excelentíssima senhora Daniela Barba. Como vota a conselheira Lourdes? Conselheiro Cipriano, conselheiro Luiz Cunha, de acordo, presidente. Conselheiro Odilon Teixeira, conselheiro Fernando Ribeiro. Aprovada a ata. Peço que o senhor secretário inicie o pregão da pauta com a inversão solicitada pelo conselheiro Cipriano Sabino, iniciando pelos processos de 7 a 12. Por gentileza. Bom dia. Em pauta os processos 517, 717 de 2017 e outros 4 processos que tratam de tomada de contas instauradas nos municípios de São João de Pirabas, no Instituto Planalto Amazônia de Assistência Social, Pesquisa e Educação Profissional, no município de Anajás, no município de Concórdia do Pará e no município de Gurupá. Todos os processos tendo como relator o excelentíssimo senhor conselheiro Cipriano Sabino. Passo a palavra ao eminente relator. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, conselheira Rosa Egídia, digna presidente do nosso tribunal. Cumprimentar a doutora Silane Vendramin, Ministério Público, sempre seja bem-vinda, Excelência. Presidente, conselheira Lourdes Lima, o conselheiro presidente Luiz Cunha, presidente Odilon Teixeira, vice-presidente doutor Fernando Ribeiro, nossa conselheira queridíssima doutora Daniela Barbalho, bom dia, Excelência. Os conselheiros substitutos, doutora Milene Cunha, doutor Daniel Mello, doutor Edivaldo Souza, bom dia a Vossas Excelências. Cumprimento também o secretário-geral, doutor Tufi, o Jorginho, bom dia, Excelência. O Tiago, o Zé Maria, a Bárbara e também, presidente, deixar aqui então já, se a sessão for gravada e retransmitida, de qualquer maneira, deixo aqui o meu registro a um agradecimento aos internautas que, por razão já justificada pela presidente, não será ao vivo, mas se assistirem depois, nosso agradecimento à audiência dos internautas. Presidente, conforme já Vossa Excelência bem colocou, eu agradeço aos colegas e a Vossa Excelência por acatar meu pedido de inversão. Eu estou com todos os 6 processos aqui na pauta, em acordo com o gabinete, nosso gabinete, e com a secretaria fizemos a juntada dos processos para agilizar a pauta. E eu vou, então, fazer de forma bem resumida. Nestes processos que foram apregoados pelo secretário, doutor Tufi, a Secretaria de Controle Externo e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo arquivamento dos processos em função da ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória.
nos termos da resolução do Tribunal de Contas do Estado do Pará 19.503/2023. Senhora presidente, conselheira Rosa, são o relatório dos 6 processos. O assunto está em discussão. Como ninguém se manifesta, devolvo a palavra ao relator para o voto. Considerando que se operou nos presentes processos a prescrição prevista na Resolução 19.503, de 23 de maio de 2023, que regula, no âmbito desta Corte de Contas, a prescrição para o exercício das pretensões punitivas e de ressarcimento. Assim, presidente, determina a extinção dos processos e a consequente arquivamento dos autos, nos termos do artigo 11 da citada resolução do Tribunal de Contas do Estado do Pará. É meu voto, presidente. Consulto os demais julgadores se há alguma divergência. Todos de acordo, à unanimidade, o plenário decide por extinguir os feitos com arquivamento dos autos em razão da prescrição detectada. Prossiga a pauta, por favor. No item número 12 da pauta, temos processo 506.770 de 2017, que trata de apreciação de medida cautelar nos autos da tomada de contas do convênio 180/2015, firmado pelo município de Cachoeira do Piriá, e que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Cipriano Sabino. Passo a palavra ao relator. Presidente, trata-se de pedido de medida cautelar interposto pelo senhor João Batista Cabral Coelho, procurador do município de Cachoeira do Piriá, pelo qual requer a suspensão da restrição do município no registro do CIAF, em razão do convênio SEDUC 180/2015, firmado entre a municipalidade e a Secretaria de Educação, com o objeto de viabilizar o transporte escolar nos alunos matriculados na rede pública do Estado, de ensino do Estado. A omissão no dever de prestar contas, a SEDUC gerou, nesse caso, inadimplência do município e, posteriormente, o encaminhamento para este Tribunal de Contas, que aí sim vai analisar as devidas prestação de contas e exercer o controle externo, e, nesse sentido, instaurou, então, a devida tomada de contas. O requerimento expõe como fundamento seu pedido que a restrição acarreta grandes prejuízos ao município e à população que ali reside, alegando ainda a ausência de motivação legal para a manutenção da inscrição do município no cadastro de inadimplentes, pois realizou a regular prestação de contas e ainda que estão pendentes de julgamentos e, por fim, na esteira do entendimento já firmado por diversos julgamentos desta Corte de Contas, os precedentes desta Corte, requer que seja determinada a sustação do registro no município, do CIAF, ou, alternativamente, sua suspensão até o julgamento final do processo. É o relatório, presidente. Em discussão, como ninguém discute, devolvo a palavra ao relator. Presidente, matéria conhecidíssima já aqui entre nós, colegas, conselheiros e também Ministério Público. É matéria até que estamos tratando entre nós aqui no tribunal, no sentido de discutirmos uma forma de viabilizar essa questão, uma vez que está causando diversos prejuízos, não só aos municípios, mas também às entidades que recebem recursos do Estado a prestarem serviços à população, à sociedade. Então, de conhecimento de todos. Nesse sentido, considerando que estão preenchidos todos os requisitos autorizadores para a concessão do pleito cautelar, fumo boniures, perículo e mora, e nesse sentido, presidente, já comprovado isto, ante o exposto, conheço do pedido cautelar e defiro liminarmente a tutela pleiteada com fundamento no artigo 251, combinado com 252, inciso 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a fim de determinar a Secretaria de Educação que realize a sustação do registro restritivo do CIAF, referente ao convênio SEDUC 180/2015, que foi realizado entre o município de Cachoeira do Piriá e a SEDUC, até que se decida, que seja julgada as contas do presente convênio, até que seja julgado o mérito da questão. Então, presidente, eu quero deferir a liminar, pedindo que o CIAF suspenda as restrições do município de Cachoeira do Piriá. É o meu voto, presidente, concedendo a medida cautelar. Pergunto aos demais julgadores se há alguma divergência.
Todos de acordo. Concedida a liminar no sentido de suspender a restrição da inscrição da Prefeitura no registro do CIAF. Prossiga a pauta, por favor. Em pauta, os processos 517, 137, 2018 e outros dois que tratam de atos de admissão de pessoal temporário realizados pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. Todos tendo como relatora a excelentíssima senhora conselheira Lourdes Lima. Passa a palavra à ilustre relatora. Meu bom dia especial a todos, a começar pela nossa presidente, conselheira Rosa Egídia, pela nossa procuradora, que representa o nosso Ministério Público Estadual, Parquet de Contas, Ministério Público de Contas, doutora Silane Vendramin. Quero cumprimentar nossos conselheiros ex-presidentes, todos sempre presidentes, doutor Cipriano Sabino, doutor Luiz Cunha, doutor Odilon Teixeira, cumprimentar nosso vice-presidente, doutor Fernando Ribeiro, e a nossa novel conselheira, doutora Daniela Barbalho. Cumprimento nossos conselheiros substitutos, doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edivaldo. Cumprimentamos também nas pessoas do doutor Tufi, doutor Jorginho, doutor Zé Maria, Zé Luiz, da doutora Liane, nossos servidores e servidoras desta Corte de Contas. Cumprimentamos hoje, não tem cumprimento aos nossos, mas certamente depois eles vão olhar no nosso site, vão estar vendo nossos cumprimentos a todos os internautas que nos acompanham através dos sites, que as outras plataformas hoje estão meias que com problemas não por falta do tribunal, mas problemas externos. Vamos aos autos. Os autos ora apregoado pelo senhor... Ainda não. Já pregou? Perdão. Os autos ora apregoado pelo senhor secretário foram analisados separadamente, entretanto, estão dentro dos... acontece que, com o julgamento do recurso externo 636.553, de representação, recurso extraordinário, representação geral, reconhecida pelo STF, firmando o entendimento segundo o qual os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo decadencial de 5 anos para julgamento de legalidade de atos concessórios de aposentadoria, reforma ou pensão, fixando a tese do tema 445. Todos estão os relatórios, tanto pelo órgão técnico quanto pelo douto Ministério Público, dentro dessa fundamentação da tese do tema 445. São os relatórios, senhora presidente e senhores conselheiros. O assunto está em discussão. Ninguém se manifesta. Devolvo a palavra à relatora. Por todo exposto, julgo os registros tácitos de todos os atos oriundos dos processos ora em tela, com aplicação por analogia ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 636.553, em sede de repercussão geral, por ter transcorrido o prazo quinquenal para análise dos presentes feitos desde suas entradas nesta Corte de Contas. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Pergunto aos senhores julgadores se há alguma divergência. Todos de acordo. Registros deferidos à unanimidade. Prossiga a pauta, por favor. No item número 4 da pauta, temos o processo 522.450 de 2019, que trata de ato de pensão em favor dos dependentes do ex-segurado Luiz André Costa Nascimento, e que tem como relatora a excelentíssima senhora conselheira Lourdes Lima. Com a palavra, relatora. Obrigada.
Trata os autos da apreciação da legalidade para fim de registro do ato de pensão previdenciária em favor de Suzana de Araújo Figueiredo, André Mateus Figueiredo Nascimento e Adria Gabriele Figueiredo Nascimento, na condição de companheira e filhos menores do ex-segurado Luiz André da Costa Nascimento, falecido em 16 de fevereiro de 2017, nos termos da portaria de número 3572, de 28/11/2018. A Controladoria de Pessoal e Pensões, em relatório técnico, opinou pelo deferimento do registro do ato de pensão, bem como o douto Ministério Público de Contas, em parecer conclusivo, opinaram pelo deferimento do registro do ato em análise, sugerindo a retificação da portaria de número 3572, de 28/11/2018, para alterar a referência do artigo 25, inciso A, especificamente a linha A, especificamente nos itens 1.2 e 2.3, para fazer constar o inciso 2 em vez do inciso 1, bem como a correção da data do óbito para 16 de fevereiro de 2017. É o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheira. Assunto em discussão. Não havendo manifestação, devolvo a palavra à relatora. Ante o exposto e tendo em vista as manifestações da SESEX e o parecer exarado pelo douto Ministério Público de Contas, defiro o registro da pensão em favor de Suzana de Araújo Figueiredo, André Mateus Figueiredo Nascimento, Adria Gabriele Figueiredo Nascimento, albergados na portaria de número 3572, de 28/11/2018, com recomendações para que o GPPS promova com maior brevidade a retificação da portaria de número 3572, de 28/11/2018, para alterar as referências do artigo 25, especificamente nos itens 1.2 e 2.3, para fazer constar o inciso 2º em vez do inciso 1º, bem como a correção da data do óbito para o dia 16 de fevereiro de 2017. É como o voto, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Consulto os demais conselheiros, se há alguma divergência. Todos acompanhando o voto da relatora pelo deferimento do registro com a retificação do ato por apostilamento, nos termos constantes do voto. Prossiga a pauta, por favor. No item número 5 da pauta, temos processo 006819 de 2022, que trata de representação formulada pelo município de Magalhães Barata, e que tem como relatora a excelentíssima senhora conselheira Lourdes Lima. Na verdade, trata-se da continuação do julgamento de um processo que trata da representação. Eu passo a palavra à relatora. Trata os autos de representação formulada pelo município de Magalhães Barata, através da atual prefeita municipal, senhora Marlene da Silva Borges, em virtude da omissão do dever de prestar contas dos recursos provenientes do Programa Estadual de Transporte Escolar referente ao exercício 2020, no valor global de R$ 193.587,80, sob a responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Gerson Miranda Lopes. O órgão técnico desta Corte de Contas, em manifestações à folha de 1 a 12, peça 14, ratificado em relatório complementar às folhas 1 a 8, peça 27, concluiu aduzindo pela procedência da representação ante a ausência da prestação de contas sob a responsabilidade do ex-prefeito municipal de Magalhães Barata, senhor Gerson Miranda Lopes, referente ao Programa Estadual de Transporte Escolar, exercício 2020. O douto Ministério Público de Contas, por sua vez, manifesta-se conclusivamente pelo conhecimento da presente representação e no mérito pela sua procedência, a fim de que a Corte de Contas peça determinação à Secretaria de Educação do Estado do Pará para instauração da tomada de contas especial, fixando o prazo para o cumprimento dessa decisão nos termos do artigo 50, parágrafo 3º da Lei Complementar 81 de 2012. Lei orgânica desta Corte de Contas.
É o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Ainda não é o voto, a continuação do Não, julgamento relatório. logo do relatório. O assunto está em discussão. Ninguém discute, devolvo a palavra à relatora. Conforme assevera em sua manifestação, o órgão técnico desta Corte de Contas, ratificado pelo douto Ministério Público de Contas, o representado ex-prefeito municipal de Magalhães Barata foi omisso quanto ao seu dever de prestar contas referentes ao recurso do Programa Estadual de Transporte Escolar, PET, exercício 2020. Assim sendo, conheço do recurso da representação e, no mérito, julgo procedente a presente representação proposta pelo município de Magalhães Barata contra o ex-prefeito municipal, senhor Gerson Miranda Lopes, quanto à omissão no dever de prestar contas referente ao recurso do Programa Estadual de Transporte Escolar, PET, exercício 2020, determino ainda à Secretaria de Estado de Educação que instaure a competente tomada de conta especial no prazo de 30 dias desta decisão. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Consulto os demais julgadores. Se há alguma divergência. Todos de acordo? Conhecida a representação, julgada procedente com determinações nos termos a SEDUC nos termos mencionados pela relatora. A unanimidade. Prossiga a pauta, por favor. No item número 6 da pauta, temos o processo 005-893 de 2021, que trata da prestação de contas do município de Paragominas e que tem como relatora a excelentíssima senhora conselheira Lourdes Lima. A palavra continua com Vossa Excelência, conselheira Lourdes. Versos autos sobre a prestação de contas do convênio 7 de 2020, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, SEDOP, e a Prefeitura Municipal de Paragominas, num valor total de R$ 67.943,81, tendo como objeto a construção do muro frontal do cemitério público do município. Para sua execução, a SEDOP repassou àquela municipalidade apenas o valor de R$ 40 mil. Após seu encerramento, o concedente encaminhou a prestação de contas à Corte de Contas em 20 de 5 de 2021, considerando regular a execução do convênio, sem apontamento de impropriedades ou débito. Contudo, a Resolução 18.858, de 1 de 12 de 2016 desta Corte de Contas, fixou o valor em R$ 100 mil, a partir da qual a prestação de contas de recursos estaduais repassados deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas para fins de julgamento. Dessa forma, o valor repassado pela SEDOP foi inferior a R$ 100 mil, o que o referido convênio vigorou e se encerrou durante a vigência na citada resolução desta Corte de Contas. Logo, a concedente não deveria ter encaminhado a prestação de contas a esta Corte para análise. Em relatório da 4ª CCG, número 1, peça 15, opina pelo arquivamento deste processo e a realização das comunicações a que se fizerem necessárias. O douto Parquet de Contas, através de parecer exarado contido às folhas 1 e 2, peça 32, ratifica integralmente a manifestação da unidade técnica. É o relatório, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. O assunto está em discussão. Não havendo manifestação, devolvo a palavra à relatora. Considerando que o valor repassado pela SEDOP foi inferior ao fixado pela Resolução 18.858 desta Corte de Contas, considerando ainda que a concedente não vislumbrou nenhuma ocorrência de irregularidade na execução do referido convênio, significa que a prestação de contas não deveria ser encaminhada a esta Corte para fins de julgamento. Isto posto, em consonância com as manifestações do órgão técnico e do douto Ministério Público de Contas, determina o arquivamento deste processo quanto à documentação encaminhada indevidamente seja a mesma
desentranhada dos autos e devolvida à SEDOP, dando-lhe ciência à Prefeitura de Paragominas e ao senhor Paulo Pombo Tocantins, prefeito à época. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros e conselheiras. Pergunto aos demais julgadores se estão todos de acordo. A unanimidade, então, o plenário decide pelo arquivamento do processo com as comunicações referidas no voto da relatora. Prossiga a pauta, por favor. No item número 13 da pauta, temos o processo 515.00066 de 2015, que trata da prestação de contas da Associação Pará, ASPAR, e que tem como relator o excelentíssimo senhor conselheiro Luiz Cunha. Passo a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, muito bom dia, Vossa Excelência, conselheira Rosa Egídia, doutora Silane Vendramin, procuradora de contas, bem-vinda, sempre uma alegria tê-la conosco, sessão do Pleno, nossa conselheira presidente Lourdes Lima, conselheiro presidente Cipriano Sabino, conselheiro presidente Odilon Teixeira, vice-presidente da Corte, conselheiro Fernando Ribeiro, conselheira Daniela Barbalho, os nossos conselheiros substitutos, doutora Milene, doutor Daniel, doutor Edivaldo, bom dia, cumprimento doutor Tufi, doutor Jorginho, Zé Maria, Elane, comando o som, os nossos servidores aqui presentes no plenário, os que estão de alguma forma ligados a nós nesta sessão. A todos um bom dia. Senhora presidente, neste processo, anunciado pelo senhor secretário, tanto o órgão técnico como o Ministério Público de Contas reconhece a prescrição. É o relatório. Assunto em discussão. Não havendo manifestação, devolvo a palavra ao relator. Em razão do reconhecimento da prescrição, decido pelo arquivamento dos autos de acordo com o artigo 11 da Resolução 19.503 do TCE. É assim que voto, senhora presidente. Consulto os demais conselheiros se há alguma divergência. Sem manifestação, todos de acordo. Reconhecida a prescrição, decidiu-se pelo arquivamento dos autos. Prossiga a pauta, por favor. No item número 14 da pauta, temos o processo 504.718 de 2015, que trata da prestação de contas da Associação de Desenvolvimento Social e que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Luiz Cunha. Com a palavra, o relator. Senhora presidente, de igual modo no processo anterior, neste processo, tanto o órgão técnico quanto o Ministério Público de Contas reconhecem a prescrição. É o relatório. Em discussão, devolvo a palavra ao relator. O processo está prescrito, o considero extinto, determino o seu arquivamento de acordo com o artigo 11 da Resolução TCE 19.503, senhora presidente. É assim que voto. Consulto os demais julgadores se há alguma divergência. Todos de acordo. Reconhecida a prescrição, extinto o processo com arquivamento dos autos. Prossiga a pauta, por favor. No item número 15 da pauta, temos o processo 508.796 de 2015, que trata da prestação de contas da Associação de Desenvolvimento Social e que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Luiz Cunha. Com a palavra o relator. Senhora presidente, novamente, neste processo, tanto o órgão técnico quanto o Ministério Público de Contas opinaram pelo arquivamento dos autos em razão da prescrição. É o relatório. Em discussão, não havendo manifestação, devolvo a palavra ao relator. Reconheço neste processo o Instituto da Prescrição, determino o arquivamento dos autos, estando extinto o processo, de acordo com a Resolução 19.503 de 2023. É assim que voto, senhora presidente. Consulto os demais conselheiros se há alguma divergência com relação ao voto apresentado. Todos de acordo. Processo arquivado.
em razão do reconhecimento da prescrição. Prossiga a pauta, por favor. No item 16 da pauta de julgamentos, temos o processo 005-871 de 2021, que trata de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, e que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Fernando Ribeiro. Com a palavra, ilustre vice-presidente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia. Senhora conselheira Lourdes Lima, meu bom dia. Conselheiro Cipriano Sabino, não se encontra no plenário, meu bom dia. Conselheiro Luiz Cunha, conselheiro Odilon Teixeira, conselheira Daniela Barbalho, a todos o meu bom dia. Doutora Silane Vendramin, procuradora de contas junto ao Tribunal de Contas e nessa sessão representando a ilustre instituição. Senhores conselheiros substitutos, doutora Milene, doutor Daniel e doutor Edivaldo, doutor Tufi, doutor Jorge, meu bom dia, e todos aqueles servidores em todas as áreas que viabilizam mais essa sessão do nosso tribunal. Trata-se o presente processo de representação com pedido de medida cautelar proposto pelo Ministério Público de Contas através do Procurador de Contas, Dr. Patrick Bezerra Mesquita, em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado, da Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará, enquanto órgão superior de gestão do Poder Executivo Estadual e da Secretaria do Estado de Educação, pela quantidade de servidores e, consequentemente, a quantidade de processos de registro de aposentadoria. Sustenta o representante que, em análise a determinados processos de registro de aposentadoria submetidos... Jorge, pede para aumentar mais o volume, por favor. De registro de aposentadoria submetidos à 4ª Procuradoria de Contas, restou constatado que o órgão previdenciário contabiliza o período de afastamento do serviço público para o aguardo da aposentação para fins de enquadramento nos requisitos legais e constitucionais de jubilamento, o que seria subversão à lógica previdenciária, por não ter havido o exercício funcional, importando em reconhecimento do tempo ficto para fins de aposentadoria. Aduz que a Constituição Federal de 88 exige a combinação entre idade e tempo de contribuição, mas, além disso, é necessário que o servidor tenha efetivamente empregado sua força laborativa para a prestação de serviço público, defendendo que se torna imprescindível que o órgão de gestão previdenciária viabilize a imediata paralisação do cômputo do tempo de contribuição do servidor quando do afastamento para o aguardo da aposentadoria. Em despacho, considerando a complexidade da matéria, determinei a oitiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, o IGEPREV, e da Secretaria do Estado de Planejamento do Pará, a CEPLAD, através da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. A Procuradoria-Geral do Estado, em manifestação, defende que o direito do servidor, amparado no regime jurídico único e na Constituição Estadual, que é direito do servidor, amparado no regime jurídico único e na Constituição Estadual, o afastamento de suas funções sem prejuízo de sua remuneração. No 91º dia subsequente ao dia do protocolo de seu pedido de aposentação. E, com base na legislação do Estado, continua a descontar a contribuição previdenciária do servidor afastado, sendo esta a razão pela qual o tempo de afastamento é considerado para fins
de regra de aposentadoria, pois não há base legal para que o mesmo deixe de contribuir durante este período. Aduz ainda que, ao dar provimento à representação, seria criar uma categoria própria para os servidores que passam a gozar do afastamento no aguardo da aposentadoria, com a alteração das repercussões previdenciárias atuais, além de estar atrelada à eventual alteração legislativa. Poderá causar problemas operacionais ainda maiores e de difícil solução. Após a manifestação da PGE, este conselheiro indeferiu a medida cautelar requerida, já que a concessão poderia resultar em perigo in mora, reverso e danos imensuráveis ao Estado, determinando o prosseguimento do processo com a devida instrução processual. Em relatório técnico, a segunda Controladoria de Contas e Gestão concluiu pela procedência parcial da representação, em face dos órgãos representados, para que eles não considerem o período de afastamento do servidor e a data da emissão da portaria de aposentação para fins de preenchimento dos requisitos da aposentadoria. Sugeriu ainda que a decisão proferida neste processo seja anexada à prestação de conta dos órgãos representados. Em parecer, o Ministério Público de Contas, através do Procurador de Contas, Dr. Stanley Bote Fernandes, opinou pelo conhecimento da representação e, no mérito, pela sua improcedência, devido à legislação previdenciária estadual não vincular as contribuições ao regime próprio da Previdência Social, ao efetivo exercício dos servidores públicos. É o relatório, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O assunto está em discussão. Como ninguém se manifesta, devolvo a palavra ao relator. Em análise aos autos, verifico que o representante requer que o IGPREV deixe de contabilizar como tempo de contribuição para fins de aposentadoria o período compreendido entre o afastamento do servidor e a efetiva portaria de aposentação, assinalando prazo para adaptação do rito de jubilamento, de modo que os servidores que passem a gozar do afastamento no aguardo da aposentadoria sejam caracterizados em categoria própria, com as repercussões funcionais e previdenciárias adequadas, com a adaptação ao regime contributivo próprio dos servidores aposentados. Por força do artigo 112, parágrafo 4 da Lei nº 5.810 de 1994, combinado com o artigo 323 da Constituição do Estado do Pará, os servidores têm o direito de não comparecerem ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao respectivo período de aposentadoria. Para o representante, este período deveria ser considerado tempo ficto, uma vez que, apesar de ser descontada a contribuição previdenciária, os servidores não prestam efetivamente serviço público à sociedade. Quanto a isso, o IGEPS, antigo IGPREV, afirmou que, mesmo com a ocorrência do afastamento, continua havendo a incidência de contribuição previdenciária pelo órgão de origem, razão a qual o sistema EPREV está parametrizado para efetuar essa contagem de tempo de contribuição, abrangendo desde o início contributivo até a data da concessão da aposentadoria, de forma que não se torna possível, à luz da legislação estadual, que o referido órgão deixe de contabilizar como tempo de contribuição o período de afastamento do servidor. A legislação estadual
não vincula necessariamente as contribuições ao regime próprio da Previdência Social ao efetivo exercício, sendo possível verificar hipóteses em que, a despeito do afastamento do servidor, havendo o devido recolhimento, contará como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Em tais hipóteses excepcionais, o que importa, de acordo com a legislação vigente, é o cumprimento da obrigação tributária de recolher ao erário o valor da contribuição. No mais, convém mencionar que as demandas do representante dependem de legislação e somente a edição de nova lei poderia conferir tratamento jurídico diferenciado aos servidores afastados para aguardar a aposentadoria, não cabendo ao IGEPS, tampouco a esta Corte, estabelecê-lo. As situações delineadas na presente representação são frutos da morosidade estatal em analisar os pedidos de aposentadoria, não devendo ser imposto ao servidor público, já que não deu causa o ônus desta mora, cabendo ao Estado arcar com este encargo. Por fim, ressalto que tal situação difere quando se trata de adicional de tempo de serviço, os ATS. Isto porque, quanto a este, a legislação exige o efetivo exercício por parte do servidor público, não afetando, portanto, o já pacificado entendimento desta Corte de Contas sobre a não contabilização do período de afastamento do servidor na percepção do adicional de tempo de serviço. Ante o exposto, conheço da presente representação e, no mérito, a julgo improcedente. Recomendo ao Instituto de Gestão Previdenciária e Social do Estado do Pará, o IGEPS, o empreendimento de esforços em prol da celeridade na apreciação dos pedidos de aposentadoria dos servidores públicos, respeitado o prazo de 90 dias determinado pela Constituição e pela lei estadual. É como voto, senhoras e senhores conselheiros. Pergunto aos senhores julgadores se há alguma divergência. Todos de acordo. Conhecimento da representação e, no mérito, a sua improcedência. Com recomendações. Assim decidiu a unanimidade o plenário. Prossiga a pauta, por favor. No item número 17 da pauta, temos processo 15.397/2018, que trata de ato de admissão de pessoal temporário realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, e que tem como relatora a excelentíssima senhora conselheira substituta, Milene Cunha. Passo a palavra à ilustre relatora. Obrigada, senhora presidente. Bom dia, doutora Cilaine Vendramini, bom dia, senhores conselheiros, conselheiras, bom dia também, meus colegas conselheiros substitutos, todos aqueles aqui na sessão e também aqueles que nos acompanham pelo meio virtual. Versa o presente processo ao pedido de registro de 13 contratos administrativos oriundos de processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para desempenhar temporariamente as funções de nível fundamental, médio e superior da SESPA. A Controladoria de Pessoal e Pensões não vislumbrou o preenchimento dos requisitos imprescindíveis à contratação temporária, uma vez que a situação excepcional alegada pela unidade jurisdicionada não encontra previsão legal, inexistindo igualmente a necessidade temporária e excepcional interesse público justificador. No entanto, verificou que os autos em análise foram protocolados nessa Corte há mais de 5 anos, sendo forçoso reconhecer a ocorrência do fenômeno da decadência por analogia. Ademais, com base em telas no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, verificou que alguns servidores ainda mantêm um vínculo ativo com a entidade para além do prazo contratual. Desse modo, opinou pelo reconhecimento do registro tácito das admissões, bem como sugeriu a expedição de determinação à unidade jurisdicionada para que promova a cessação dos respectivos pagamentos.
O doutor Parquet de Contas opinou pelo deferimento tácito dos registros e acompanhou a manifestação da unidade técnica quanto à recomendação de que haja sustação dos atos e cessação dos pagamentos dos contratos ativos, considerando que parte dos interessados ainda mantém vinculativo com o Estado do Pará para além do prazo contratual. A seguir, os autos vieram concluídos ao relatório. Em discussão, como ninguém se manifesta, devolvo a palavra à relatora. Inicialmente, verifico que o ingresso do presente processo neste tribunal se deu em 15 de março de 2018, ou seja, tramita há mais de 5 anos neste tribunal. Nesse cenário, observa-se que o TCU já afirmou orientação na sua jurisprudência no sentido de que, por analogia, o prazo decadencial definido no RE 636553 aplica-se também aos atos de admissão de pessoal. Assim, na esteira do opinativo da unidade técnica e do doutor Parquet, o registro tácito é medida que se impõe. Ademais, também acata a sugestão da unidade técnica e do Parquet acerca da expedição de determinação à unidade jurisdicionada para que proceda à sustação dos atos e cessação dos pagamentos dos contratos que ainda estão ativos, vez que a Lei Complementar 131 de 2020, com alterações posteriores, admitiu a prorrogação excepcional de contratos temporários com vigência a partir de 16 de março de 2020 a dezembro de 2020, prorrogado até 31 de janeiro de 2024. O que não alcança as admissões sob apreço, uma vez que os contratos temporários em exame tiveram vigência inicial de 12 de março de 2018 a 11 de março de 2019, estendendo-se até 11 de março de 2020. Importante salientar que o prazo de tais contratos se encerrou em 11 de março, não sendo abarcados, portanto, pela possibilidade de prorrogação em função da pandemia de Covid-19. Desse modo, evidencia que os pagamentos atualmente efetuados em favor de servidores ativos relacionados no presente processo não possuem respaldo legal, o que enseja a expedição de determinação no sentido de cessar os correspondentes pagamentos e de adotar as providências cabíveis para os desligamentos dos mencionados servidores. Tal entendimento vem sendo aceito por este tribunal, conforme acordam os números 65.369, 65.460, exarados, respectivamente, nas sessões plenárias dos dias 24 e 31 de agosto de 2023. Processos estes de relatoria do conselheiro Odilon Teixeira. Ante exposto, proponho o deferimento dos registros e proponho ainda que seja expedida a determinação à CESPA para que, no prazo de 15 dias, promova a extinção dos contratos em vigência, com cessação dos pagamentos aos contratados e, no mesmo prazo, comunique providências a esta Corte de Contas. É a proposta, senhora presidente e senhores conselheiros. Pergunto aos senhores julgadores se há alguma divergência com relação à proposta. Favorável ao registro, sem essa recomendação de 15 dias, que eu acho muito pouco. Eu acredito que a CESPA já deve estar fazendo, mas geralmente, contrato de saúde são contratos que não podem, a pessoa não espera, né? Vossa Excelência sugeriu o prazo para... Esses processos... Doutora Lourdes, por favor. Pode concluir. Estou de acordo pelo deferimento sem esse prazo... Estipulação de prazo. 15 dias, estipulação, 15 dias. Eu peço à senhora relatora que explicite para que foi o prazo. Esses processos aqui, a gente está deferindo o registro tacitamente, mas é aqueles casos em que os contratos foram firmados antes da previsão legal que permitia a prorrogação até 31 de janeiro de 2024, que seria a partir do dia 16 de março de 2020. Nesse caso, esses contratos são anteriores a esse período, que não permite essa prorrogação excessiva. E esse prazo de 15 dias para a cessação é o prazo que a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno concede para a sustação dos contratos. Eu estou seguindo o mesmo entendimento que já foi passado por este plenário em outros processos anteriores, alguns de relatoria do conselheiro Odilon, né, que eu citei aqui. Então, estou seguindo a mesma linha dos precedentes. Os precedentes anteriores seguiram esse entendimento, de que os contratos em que fossem firmados antes do dia 16 de março de 2020 e que tivessem ativos deveriam ter
os pagamentos suspensos dentro desse prazo de 15 dias. Então, estou apenas mantendo os precedentes que já foram aprovados aqui neste plenário. O presidente, teve uma sessão, a senhora não estava presente, e travamos aqui uma discussão sobre isso. Eu acho que o conselheiro Fernando também não estava. O X da questão é os contratos que estão ativos, vencidos mais ativos, e não tem um ato prorrogando. Se tem espaço para prorrogar, de acordo com o decreto, prorrogue-se. Mas alguns contratos, isso é apontado pelo órgão técnico, não tem cobertura de ato. E o que faria com esses contratos? Já que não tem um ato que justifique a permanência da pessoa na condição de temporário. Foi mais ou menos por aí a discussão. E, a partir daquele dia, eu também mudei meu entendimento. Eu continuo registrando temporariamente, sou a favor do registro, mantenho meu entendimento, mas nesses casos, dos processos alcançados pelo prazo decadencial e que tiverem contratos ativos sem justificativa, aí cessaria o pagamento desses contratos. Que eu não sei se é o caso aqui, doutora Milene? É exatamente esse o caso. E, além disso, esses contratos, eles não poderiam, de todo modo, serem prorrogados, justamente porque a lei que permitiu as prorrogações com alterações posteriores, que permite essa prorrogação até 31 de janeiro de 2024, ela permitia isso para os contratos com vigência a partir de 16 de março de 2020. E nesses contratos que estamos analisando aqui, eles foram firmados com termos de prorrogação anteriores a essa data. Então, por esses motivos, já não se poderia, porque eles não estão contemplados pela Lei Complementar 131 e alterações posteriores. Então, a gente está deferindo, aplicando o tema 445 do STF, mas suspendendo os pagamentos por não ter nem ato de prorrogação, nem respaldo legal para se manterem ativos. Então, o que se recomenda à CESPA é que regularize a situação, né? Porque senão a gente vai estar registrando atos sem cobertura legal para tanto. Seria muito importante até agora abrir essa discussão, presidente. E eu entendo a conselheira Lourdes, porque até porque eu e ela, a gente vem mantendo essa linha. Eu mudei o meu entendimento nesta sessão, porque para a gente ter uma decisão do pleno e todo mundo falar a mesma linguagem, tendo divergência, mas já há uma decisão aqui. A senhora lembra, doutora Daniela, que nós conversamos sobre isso aqui? A senhora estava presente? A senhora recorda? E assim... Acho que a única ponderação da conselheira Lourdes, que a gente poderia... 15 dias é um prazo muito curto e a CESP ela tem as excepcionalidades do serviço. Como já vai ser todos os demais contratos encerrados em 24 de janeiro, e nós já estamos no dia 16 de novembro, praticamente 2 meses, acho que é um prazo razoável para que a CESPA possa ou providenciar um novo processo seletivo, porque eu não sei se esse caso específico são vagas de hospital, né? Mas técnicos de hospital, por exemplo, hospitais de câncer, hospital metropolitano. Eu concordo com a ponderação feita da conselheira Lourdes. Acho que 15 dias é um prazo muito curto quando a gente fala de saúde. Os cargos são de nível administrativo, não são na área finalística da saúde. Presidente, eu sei que a SEDUC e a CESPA são secretarias gigantes. E não é fácil. A problemática também é gigante. Eu fico sempre preocupado na excepcionalidade. Sempre tem que ter uma explicação plausível, convincente. De repente é esse caso, mas o tribunal precisa saber. Por exemplo, o tribunal teria sido informado por que aquela pessoa continua, entendeu, doutora Silane? De repente, olha, ninguém pode cumprir esse prazo, é um caso aqui excepcional, tinha que ter uma comunicação com o TCE. E aí eu passei a admitir a cessação do pagamento nesses casos que não tem nada. E por que a pessoa continua sem uma cobertura de ato?
Foi isso. Entende? Mas eu entendo a conselheira Luz, talvez fosse o caso, apenas nesse ponto, a doutora Milene discordar só desse ponto para falar da cessação de pagamento, mas não determinar o prazo. Até porque já tem um prazo em vista. Não sei. Eu já estou adotando o meu gabinete, eu quero dizer isso. Aí tem a questão do regimento. Olha, conselheiro, se a gente for considerar o efeito prático, né? Porque a secretaria tem um prazo para publicar o acórdão e todas as questões e com os recessos que vão vir, basicamente vai dar isso. O meu receio é realmente a gente modular com prazos que não tem previsão em regimento. Hoje, a nossa lei orgânica e o regimento estabelece prazo de 15 dias. Então, a gente vai estabelecer um prazo diferente disso. Só fico com receio de abrir um precedente. Não, o que eu poderia... Para uma razão que não vejo o prazo de tamanha parte. complexidade, entendeu? Para mim é uma questão simples de ser resolvida. Mas, enfim, a critério do colegiado. É porque a senhora não estava nesse dia, eu sei a sua linha de raciocínio, a senhora não estava nesta sessão e travamos um debate longo, foi puxado pelo conselheiro Odilon, travamos, eu estava presidindo a sessão e a partir daquele momento comuniquei, inclusive daqui da sessão meu gabinete, eu mudo hoje o meu entendimento, porque eu estava indo em outra linha. Para não ficar também uma adesão nossa fragilizada diante do nosso jurisdicionado que a gente fiscaliza. Como é que o tribunal respalda uma situação que é frágil? Então, você continuou. Por que continuou? Tem que ter uma explicação para quem fiscaliza, para quem controla, o porquê. E o que foi que a gente percebeu? Tinha alguns contratos que não tinha ato dando cobertura para aquela pessoa permanecer prestando serviço público. Foi isso que eu entendi. Mas eu entendo, viu, Lourdes? Mas eu... Suspenso o julgamento, voltando à discussão. Alguém mais gostaria de se manifestar? O conselheiro Odilon foi citado. É assim que... A proposta de conselheira Milene, substituta Milene, está perfeita, é isso mesmo. Os 2 anos encerraram em 11 de março de 2020. Não há lei, não há contrato, não há ato nenhum que justifique esse pessoal trabalhando até hoje lá. Aqui a PGE deixou um furo, a meu ver, né? A PGE, quando propôs alterações nas leis complementares, falou 16 de março. Devia ter falado 1º de janeiro. Efeito prático, a doutora Milene já falou, e aqui o Conselho Luiz Cunha está coberto de razão. A Secretaria, em média, tem levado 2 meses para publicar as nossas decisões. Nós precisamos robustecer a Secretaria para que esse prazo caia para 15 dias, presidente. Daqui 2 meses, estaremos no metade de janeiro. A CESP ainda vai ter direito a recurso de 15 dias. Vai ser discutido um recurso de reexame. Não há necessidade de nós alterarmos o prazo em detrimento do nosso regimento. Eu já digo aqui desde já meu acompanhamento à proposta de decisão. Colhendo, então, os votos, como a conselheira Luz de Lima já apresentou, como voto o conselheiro Cipriano Sabino, a relatora, como voto o doutor Rodilon já adiantou o seu voto, conselheiro Fernando, conselheira Daniela, acompanha a conselheira Luz. Doutor Fernando, relatora. Perfeito. Eu vou acompanhar a relatora também neste caso. Prossiga a pauta, por favor. Próximo processo, eu vou precisar transferir a presidência ao meu a presidência dos trabalhos ao vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro, uma vez que eu estou impedida de participar. Por favor, doutor Fernando. Obrigado, senhora presidente. Peço ao senhor secretário que enuncie a pauta. No item número 18 da pauta, temos processo 531.832 de 2011, que trata da prestação de contas do município de Gurupá, e que tem como relatora a excelentíssima senhora conselheira substituta Milene Cunha e o registro de impedimento da excelentíssima senhora conselheira Rosa Egídia. Com a palavra, ilustre relatora, doutora Milene Cunha.
Obrigada, senhor presidente. Nesse processo, de forma bastante sintética, tanto a unidade técnica quanto o doutor Parquet levantaram preliminar de prescrição. É a síntese do relatório. Coloco o assunto em discussão. Não havendo quem deseje discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para a sua proposta de decisão. De fato, verifica-se a ocorrência da prescrição, pois desde a citação do responsável em 13 de maio de 2015 até a análise e emissão de relatório técnico complementar em 27 de outubro de 2022, houve decurso de mais de 5 anos sem nenhuma das eventuais causas interruptivas ou suspensivas, razão pela qual proponho a extinção do processo e seu consequente arquivamento. Indago as senhoras relatoras, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, se há algum voto divergente. Não havendo, eu também acompanho a relatora pelo arquivamento em face do reconhecimento da prescrição e transfiro a presidência à titular, conselheira Rosa Egídia. Obrigada, conselheiro Fernando. A pauta de processos está esgotada, senhor secretário, confirma. Encerrada a pauta, passo à matéria administrativa. Informo a vossas excelências que ao final desta sessão será encaminhada por e-mail as seguintes matérias. Serão encaminhadas: a proposta de adesão desta Corte ao Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público, tendo como objetivo a melhoria da gestão das parcerias que envolvem colaboração mútua e interesse público recíproco, disposto no Decreto 11.271, que é o Sistema de Gestão de Parcerias da União, e dos projetos de investimentos em infraestrutura registrados no Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos, bem como promover e estimular ações de capacitação, comunicação e transparência. Também será encaminhada a proposta de resolução que promove a primeira revisão do plano estratégico deste tribunal relativamente ao exercício 2024 a 2027, em atenção ao artigo 8º, parágrafo 3º, da Resolução 17.794 de 2009, e esclareço que a referida modificação sugerida contou com a participação das unidades de trabalho na construção coordenada pela Secretaria de Planejamento. As matérias ficarão à disposição dos senhores com a previsão para deliberação na próxima sessão ordinária. Neste momento, eu disponibilizo a palavra para quem dela deseja fazer uso. Quero, antes de encerrar a sessão, lembrá-los do evento que está sendo organizado amanhã pelo Tribunal de Contas, sob a coordenação do conselheiro Luiz Cunha, acerca da sensibilização deste tribunal, do nosso Estado, com relação aos problemas da primeira infância. O evento iniciará às 9 da manhã. Pergunto ao nosso conselheiro coordenador se ele gostaria de reforçar o convite. Pergunto a Vossa Excelência se deseja reforçar o convite ao evento coordenado por Vossa Excelência amanhã. Por favor. Presidente, novamente agradeço a Vossa Excelência por lembrar. Eu queria dizer que já deve estar chegando neste momento no aeroporto de Belém o conselheiro Edson Ferrari. Não, ele vai chegar às 11 horas, está cedo ainda, mas está chegando às 11 horas o conselheiro Edson Ferrari. Ele será o palestrante, ele é o presidente do Comitê da Primeira Infância. Ele está fazendo um trabalho de Brasil, junto a todos os tribunais. Eu achei
prestígio, um privilégio poder tê-lo conosco. E também nós vamos ter a oportunidade de conhecer o que o TCM está fazendo através da fala da conselheira Mara Lúcia Barbalho. O TCM está fazendo um trabalho robusto, as informações já tem. Cheguei aí com ela em Marabá, com a conselheira Mara, naquele evento. Eu proferi com ela a palestra magna sobre a primeira infância. O TCM tem dado essa prioridade. A abertura dos eventos do TCM, a palestra magna é sobre o tema primeira infância. E ela vai fazer uma fala já antecipando um evento que o TCM vai fazer dia 5 de dezembro, sobre a primeira infância. Conclusivamente, conselheira Lourdes Lima, por uma questão de competência, o TCE não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Quem tem muito o que fazer é o TCM, porque quase todas as políticas públicas voltadas à primeira infância é competência do TCM. E a gente precisa saber como o TCM está conduzindo isso. Mas aquilo que o Estado está fazendo, como, por exemplo, Santa Casa de Misericórdia, a gente acompanhou a parte de parto, de aleitamento materno, muito interessante, que é uma referência, inclusive internacional. O Estado, no programa Creche pelo Pará, implantou a primeira creche pública, que é a Orlando Bittar. Eu fui lá. O controle externo foi lá. A senhora foi, né, conselheira Lourdes? Uma creche que eu considero padrão A, um negócio de primeiro mundo, com 620 alunos. E muito interessante, presidente, esta creche atende, inclusive, alunos de Santa Bárbara, de Benevides. Os pais vêm trabalhar para cá, deixam os meninos na escola. 4 refeições. Os meninos saem já jantados, vão para casa para dormir. Então, é uma experiência exitosa, um trabalho que merece elogio. E vamos também falar da auditoria operacional que o TCE está fazendo na CEASTE e também uma fiscalização no Hospital de Clínica. Então, onde o Estado está atuando relacionado à primeira infância, o órgão técnico do TCE já fez um trabalho. E a doutora Ana Paula, durante 5 minutos, na minha fala, que eu tenho 10 minutos, 5 é o controle externo que vai apresentar esse trabalho. Mas o que nós queremos com o evento de amanhã, presidente, é sensibilizar. Sensibilizar conselheiros substitutos, servidores do TCE e o MPC. Falei com o doutor Patrick, se a senhora puder, doutora Silane, porque é uma coisa muito nova para os tribunais. Mas eu tenho a impressão que nós encontramos o bom caminho trabalhando organizado através dos comitês. E o conselheiro Edson Ferrara, ele vai falar o que o Brasil está fazendo a nível de controle externo. Que nós fazemos parte de um pacto nacional da primeira infância. Quem está à frente é o CNJ. Participei de um evento em Brasília, orientado pela presidente, com o CNJ. Este pacto já tem mais de 300 signatários, o TCE é um deles, dos signatários. É um negócio forte. Já tem esse pacto 4 anos, que o CNJ fez. A Tricom, o IRB, são signatários do pacto, foram convidados, e a partir daí, qual é a decisão? O que fazer? O que fazer? Foi aí que teve o evento em Fortaleza, em agosto do ano passado, completou 1 ano, saiu a Carta de Fortaleza, e a partir dessa carta os tribunais se comprometeram a fazer alguma coisa pela primeira infância. A surpresa, a grande maioria dos municípios brasileiros não tinha política pública nenhuma para a primeira infância. E aí uma frase do Miola que pegou, e a gente tem utilizado lugar de criança no orçamento público. E esta frase, ela impactou ao ponto de já ter em Tocantins todos os municípios, com a ajuda do TCE de Tocantins, que ajudou esses municípios na elaboração da proposta orçamentária, todos
colocaram verba no orçamento municipal daqueles municípios de Tocantins para a primeira infância, com o apoio do governador, que compareceu ao evento, e o apoio da Assembleia Legislativa. Roraima fez a mesma coisa. Eu estive em Tocantins e estive em Roraima. Eu creio que o conselheiro Edson Ferrari, é muito interessante ouvi-lo, porque ele é do TCE de Goiás, e lá tem TCM. A minha maior dificuldade é encontrar o caminho. Como eu vou conduzir um comitê desse da primeira infância, se quase tudo é competência do TCM? E lá eles têm uma situação igual. Por isso eu também acho interessante ouvi-lo. E trata-se de um técnico, um conselheiro, um pai, uma pessoa que, como ninguém, está fazendo um trabalho bonito na área da primeira infância. Ele se emociona toda vez que fala. E é essa pessoa que a gente vai ouvi-lo amanhã. E eu espero que a gente, com isso, presidente, a gente tenha na instituição um trabalho institucional, com o apoio de todos. Porque eu quero fazer, mas eu quero fazer um trabalho institucional, até para ter força. Até para ter força. E olha, a nossa creche Orlando Bittar, no meu olhar, perfeito. Eu não achei defeito. Os nossos técnicos foram fiscalizar, acharam pequeníssimos defeitos, uma tomada que não estava com a proteção para a criança, uma alteração que eles sugeriram no banheiro. Olha só como foi importante. Fizeram todo um trabalho preventivo. No geral, perfeito. Uma creche, aos nossos olhos, perfeita. Mas os nossos técnicos já perceberam, essa tomada aqui não está com a proteção. Uma criança pode meter o dedo, pegar um choque. A altura da pia no banheiro, tudo isso eles observaram e já ofereceram a gestão da creche. A gestora da creche vai estar aqui e a diretora da USI, que envolve a creche também, USI é da CEDU, que vai estar. E também vamos ter a chance de ouvir a Unicef, que em matéria de primeira infância é quem fala no mundo todo. É quem conhece mais, é quem tem números inquestionáveis. É a Unicef e a gente vai ter uma palestra da Unicef. Era isso, mais ou menos. Vai ser um bom evento, vai ser rápido. Começa às 9h e a gente quer terminar às 12h. A conselheira Rosa Egídia deu um grande exemplo no evento do TCM. Ela criou uma disciplina e ela conduziu de forma que no horário todo mundo terminou. E aqueles que não iam terminar ficaram com vergonha e terminaram. A senhora está de parabéns. Eu não sei o que a senhora fez que foi intimidando a turma. Ninguém passou do horário. Um negócio muito bacana. Que tem que ter respeito ao horário. Entende? E eu espero que amanhã a gente termine às 12h, para depois dar uma atenção ao conselheiro, ele possa voltar para Goiás com uma impressão boa do nosso TCE, do TCM e do MPC. Se a senhora puder falar, doutor. Obrigado. Era isso, presidente. Obrigada, doutor Luiz, pela Bora estar junto amanhã. Espero fazer um bom evento institucional e o TCE. Este evento também, nós vamos fazer imagens para o evento nacional de Fortaleza, que a gente vai apresentar. Vai ter um momento do TCE Pará e o que eu vou mostrar é o que a gente fez. E este evento vai dar também, eu posso dizer, matéria para a nossa fala em Fortaleza, na reunião que vai ter do Comitê da Primeira Infância. Já para a semana. Para a semana não. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Menos de 15. É. Então era isso, presidente. Eu lhe agradeço de novo o seu empenho. Toda a gestão está envolvida, o cerimonial, a comunicação, a escola de contas, o gabinete da presidência, o meu gabinete. E aí sim, a gente está apostando num excelente evento. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor Luiz. Contamos com a presença de todos. E com relação àquele outro evento, conselheiro, esclareço que o ministro do Tribunal de Contas da União ia chegar, precisava do horário correto para a palestra dele. Mas os próprios conselheiros foram muito obedientes, respeitaram, colaboraram, exatamente. Ok, a palavra continua à disposição. Como ninguém mais quer fazer uso dela, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a colaboração de todos, como sempre. Bom dia.